Oi! Hoje eu vou comentar com vocês sobre as minhas leituras mais recentes, um pouquinho aí de agosto, e também as leituras que eu fiz na Mega Maratona Literária. Vamos começar hoje sem mais delongas, porque eu tenho bastante livro pra mostrar e bastante coisa pra falar, porque eu me enrolo bastante. Vou pegar o roteirinho aqui. Começando então com O Lobo de Rua. Esse aqui é meio que uma novela, né? Ele é um livro bem mais curtinho. E ele vai falar sobre um mocinho que ele se descobre lobisomem, daí ele é menino de rua e ele vai passando por essas dores e tal, e ele não sabe muito bem o que tá acontecendo. E ele vai encontrar um cara que é de um grupo aí de lobisomens que vai acolher ele. Eles vão ter essa conversa pra entender melhor sobre essas coisas do lobisomem. Tem uma escrita muito envolvente, eu gostei bastante da escrita da Jana, eu fiquei super surpreso. E tem uma coisa aqui na escrita dela que combinou muito com a história, eu não sei nem explicar, uma coisa de rua assim mesmo. Eu curti muito a visão que a autora deu aqui pros lobisomens, né? Tem toda uma magia por trás e tem regras assim, e essas regrinhas que ele vai explicando são muito interessantes. E ele não só trabalha nas características básicas de virar um lobisomem, mas ele fala bastante também sobre os aspectos emocionais disso, que a pessoa sente, e achei isso muito bonito. Só que o problema pra mim nessa leitura é que eu não vi uma trama muito definida ali, sabe? Ele foi basicamente bastante infodump, né? Que é jogar ali no texto coisas explicando. Então falando sobre essas questões do lobisomem basicamente a novela inteira. E quando chegou no finalzinho ali que foi começar alguma trama, acabou. E eu fiquei um pouco bolado porque eu achei tão legal esse universo que ela criou que eu queria ver aquilo sendo usado na prática. E tem umas coisas muito massas assim, sabe? Tipo, os lobisomens eles comem os humanos, daí eles absorvem os sonhos dessas pessoas, então eles começam a ter memórias e visões assim de coisas que não pertencem a eles, mas do humano que ele comeu. E imagina isso aplicado numa história, sabe, na prática, ia dar muita coisa legal ali. Eu espero que tenha realmente assim uma continuação ou alguma coisa mais completa da Jana, porque ela escreve super bem e eu tô muito animado pro que vai vir aí, né? Pro Lobo de Rua eu dei 3,5 estrelas. Aí, a pedidos populares de vocês e de Kabuki, eu li Um Tom Mais Escuro de Magia, que foi um dos livros que a Kabuki me desafiou a ler, né? Se vocês não viram o vídeo dela me recomendando a TBR, vou deixar aqui pra vocês. Já tá batida a história, né? Vocês conhecem. É sobre um rapazinho que ele viaja entre várias Londres. Existem 4 Londres paralelas: a branca, a vermelha, a cinza e a preta. A preta é uma Londres que morreu, ela já tá toda acabada, ninguém vai lá, a passagem pra essa Londres tá fechada. A vermelha é uma Londres que tem muita magia. A cinza é a nossa Londres do nosso mundo normal, que tem zero magia. E a branca é uma Londres onde existe muita guerra e muita fome, muita coisa, e pessoas disputando pelo restinho de magia que tem. E o nosso protagonista, Kel, ele é uma das poucas pessoas restantes que ainda conseguem, que tem esse poder, né, de viajar entre as outras Londres, enfim, então ele é muito importante ali pros reinos e na nossa trama também. Eu achei um pouco exaustivo de início, porque ele te joga ali, né, nesse universo e tem tanta coisa, gente, é muita regra, é muita coisinha, assim, em relação à magia que você precisa aprender, então você demora um pouquinho pra se acostumar ali com a história, sabe? Eu também não fui cativado pelos personagens 100%, assim, logo de cara, acho que demorou mais ou menos uma média de 100 páginas pra eu conseguir gostar da trama e gostar do universo e gostar de todo mundo ali. A diferença entre as Londres, no começo eu achei meio qualquer coisa, mas quando ela vai mostrando de fato, quando ele vai viajando entre elas e você vai vendo as diferenças e os detalhinhos, aí fica muito mais legal. Então eu prefiro sempre que ela mostre do que ela só contar sobre as outras Londres. À medida que eu fui lendo, eu fui percebendo que esse livro tem muitos defeitos, mas foi aquela coisa de que eu me senti tão bem, me senti tão entretido, sabe? Que quando eu terminei o livro, eu quis imediatamente começar o segundo, apesar de eu ter dado 3,5 estrelas pra ele. Eu não entendo porque as pessoas odeiam a Layla Bard, ela é maravilhosa, eu gostei bastante dessa personagem, eu ouvi muita gente antes de eu começar a ler falar, tipo, boa sorte com a Layla, que é uma personagem insuportável, foi a única coisa que eu não gostei nesse livro, e pra mim foi uma das melhores coisas nesse livro. A leitura é muito mais ágil do que ela aparenta, os mistérios ali deixa você super intrigado. Eu acho que no final das contas não teve muito desenvolvimento de personagem, só aconteceu aventuração ali, coisas que não teve espaço pra ninguém se desenvolver muito. Algumas coisas que já se concluem nesse livro ficaram meio no ar, meio, não sei se foi buraco da autora, se foram sem respostas, ou se vai ser respondido num terceiro livro, mas coisas que provavelmente não vão aparecer mais, que ficaram um pouquinho confusas ali, que eu acho que ela deu uma escorregada. E o final é um festival de clichê. Vou contar pra vocês que eu fui adivinhando o que ia acontecer e realmente acontecia aquilo, uma coisa atrás da outra, é bem clichêzão. Tem uma solução meio Deus Ex, meio conveniente, porque vocês sambiam tudo isso, então por que vocês deixaram
pra usar isso só agora, só pra ter aquele final explosivo, sabe? A resposta pro problema desse livro é algo que ele já tinha o tempo inteiro, sabe? Então eu fiquei um pouco agoniado com isso. O que eu quero dizer é que é bem cinemático, assim, e quando você procura alguma profundidade ali no livro, não tem. Mas é aquela coisa que eu falei pra vocês, é muito divertido, não é aquela leitura que mexe com você, mas é muito, muito legal. Tanto que eu li o segundo livro em seguida, que é Um Encontro de Sombras, de Victor Schwab. Esse aqui eu gostei bem mais, eu acabei dando 4 estrelas pra ele. E ele já começa lá em cima, ele te anima muito pro que vem a seguir. E aqui eu consegui me apaixonar mais ainda pela Layla, porque eu acho que ela é muito doidona, gente. Eu acho que ela é tipo, uhul, safada, não sei o quê. E ela faz isso de um jeito que cativa, sabe? Eu curti muito. Os personagens novos são bem interessantes também. E pasmem, esse livro me fez gostar de temas náuticos. Uma parte dele aqui se passa no barco e eu amava essas cenas. Eu queria que chegasse logo pra ler mais sobre isso. O ritmo ele é um pouquinho mais devagar, só que quando você termina, você talvez pense que esse livro não teve muito propósito na trama. Porque é o seguinte, aqui eles estão tendo um torneio de magia aí, meio negócio meio Harry Potter, só que com outros reinos. Então vem um representante de cada reino e esses representantes trazem também os lutadores do seu reino lá. Eles vão tudo lutar pela coroa, pelo prêmio ali do torneio. Daí é o seguinte, o torneio ele é um pouquinho monótono e ele não serve muito pra nada ali, sabe? Ele tá ali acontecendo, beleza. E no final você vê que na verdade foi só uma base pros personagens terem uma briga de ego, pros personagens se desenvolverem um pouco mais. Então ele tem bastante coisa que não teve no primeiro, que foi o desenvolvimento desses personagens. O Kel e o Rai, eles são uma dupla ali que eu queria muito ver mais sobre eles e a interação e como eles reagem um com o outro. Teve bastante aqui, eu fiquei muito feliz com isso. As coisas importantes ali eram um capítulo aqui, um capítulo ali. No final teve tipo assim, meia dúzia de capítulos que levavam a trama pra frente mesmo. Também essa coisa do torneio serviu pra mostrar que tem um pouquinho de intriga política ali, mas a gente também só viu uma lasquinha, sabe? Nem teve muito desenvolvimento em cima disso. Mas eu acho que todo mundo nesse segundo livro tá agindo mais naturalmente. Eu acho que a Victor Schwab, ela deu uma suavizada ali nessa coisa do épico, nessa coisa do cinemático, e ela deixou a história um pouquinho mais natural. E o que antes tava um pouquinho bagunça, ela deixou também um pouquinho mais harmônico em relação à magia e tudo mais. Ela até apresenta umas coisas novas ali que são muito legais. Tem um relacionamento ali que eu não esperava, que eu fiquei... A Layla aqui também, eu acho que ela desenvolveu os poderes dela meio rápido demais, sabe? Acontece um negócio ali, ela já tá toda, né, maga das galáxias. Mas, enfim, vamos ler o terceiro livro pra tirar as minhas conclusões sobre a trilogia. O próximo livro eu nem vou falar demais, que é o 1000 Palavras da Jennifer Brown. Eu falei sobre ele no meu vídeo aqui de livros que eu empurrei com a barriga. Basicamente, tudo que eu falei lá é a minha opinião completa sobre esse livro, porque eu não gostei, eu dei 1 estrela. Eu achei que foi cheio de problemas e fútil demais, assim, sabe? Eu não recomendo nem um pouquinho, mas, né, muita gente gosta de Jennifer Brown, muita gente gostou desse livro, quem sou eu pra julgar? Pra mim não funcionou. Se vocês quiserem ver minha opinião, vê o meu videozinho lá que eu vou deixar o link pra vocês, tá bom? Daí eu li o incrível O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero. Esse livro também é uma novela, ele é um pouquinho mais longo que o Lobo de Rua, ele tem mais ou menos ali umas 2 horas e meia de e-book, e ele vai contar sobre o Toninho, e ele é um caçador ali de espíritos, de demônios, não sei o que, ele vai lá e expulsa os demônios das pessoas, e ele é nordestino, então a história se passa no Nordeste. Ele conhece essa Maga Josefa, que é uma maga, né, ela é filha de uma mulher com o diabo, e daí eles se juntam e eles saem pra combater espíritos malignos e tudo isso nesse cenário nordestino. Esse livro é muito, muito maravilhoso. A escrita, ela tem um senso de humor que é, assim, on point, sabe? É muito engraçado. Acho que foi um dos livros mais engraçados que eu já li na minha vida. Ele é caricato, eu adorei o Toninho desde a primeira página. Foi um choque pra mim no começo, porque é uma história que evidencia muito essa coisa do sobrenatural. Então aqui, basicamente, tudo é possível, tudo existe, e tem espíritos, demônios, e gárgulas, e duendes, e vampiros, basicamente tudo sem imaginar de ser sobrenatural tem aqui. E eu achei mega diferente e sensacional, assim. E daí, enquanto você vai lendo, você vai percebendo que, na verdade, é o Toninho e a Maga Josefa combatendo esses seres, e cada capítulo eles vão combater um bicho ali diferente. Aí, de começo, quando eu tava no terceiro, quarto capítulo, eu fiquei tipo, talvez isso aqui se torne um pouco repetitivo, eu tô com um pouquinho de medo de ficar só nisso, porque é algo episódico, né? Mas aí, depois eu fui me imergindo na história e eu fui parando de me importar com isso, principalmente porque quando a gente chega no final, você entende porque o livro ele é inteiro assim, porque faz tudo sentido, pode ir tranquilinho, que o final é bonitinho, amarradinho, e é uma reviravolta ali, um negócio que eu não esperava, que eu achei sensacional também. Eu acho que deu muita cor pra essa história, e ele aproveita também pra passar essa mensagem de como a força
força e a garra do ser humano, como isso é bonito, sabe? Algumas coisas ali em relação à religião eu não me identifiquei, sabe? Eu tenho pensamentos que não vão de cara com o que a Paola passa aqui, mas tudo bem, isso é o famigerado respeito que a gente tem pelas religiões dos outros, pelas crenças dos outros. Não me atrapalhou em nenhum momento, pelo contrário, eu amei demais, eu dei 5 estrelas pra isso aqui. E também é um e-book super baratinho na Amazon, vocês podem ir lá e conferir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. E pra gente encerrar as leituras que não são da maratona, eu também li O Preço da Chama Eterna, do Gibran Hanna, mas esse aqui é um livro que eu fiz uma resenha agora recente pro canal, vou deixar o link pra vocês aqui, lá eu conto melhor sobre tudo. É um livro de suspense, assim, policial, bem Dan Brown, sabe, que mistura coisas globais e teorias da conspiração, é demais também, eu dei 4 estrelas e meia pra ele, eu super recomendo vocês verem meu videozinho lá, é curtinho, 5 minutos, vocês já serão convencidos a ler essa coisa maravilhosa aqui também. Vamos falar então agora sobre as minhas leituras da Mega Maratona. Eu li 3 livros em uma semana e eu desencalhei um livro de 700 páginas, eu não tô acreditando que eu fui capaz de fazer isso, eu fiquei muito feliz com esse progresso, mas vamos começar levinho aqui, vamos pela Noite dos Mortos-Vivos, e A Volta dos Mortos-Vivos foi o primeiro livro que eu li. Na primeira história a gente começa acompanhando 2 irmãos, eles estão indo visitar o túmulo do pai, e daí eles estão ali, eles veem uma pessoa vindo longe, e quando chega perto, na verdade é um zumbi, o zumbi mata o menino, e a menina, né, a irmã dele, acaba fugindo pra uma casa, e nessa casa ela encontra um rapaz chamado Ben. Então tá começando essa epidemia de zumbis, eles não estão entendendo muito bem o que tá acontecendo, e eles se trancam nessa casa tentando sobreviver, e começa a tapar as paredes, tapar as portas, porque ninguém vai entrar aqui nessa casa. E é basicamente isso a história. Daí a gente vai descobrir mais personagens ali dentro, também vai começar umas intrigas e tudo mais. Eu fiquei muito animado por causa daquele vídeo que eu fiz de julgando os primeiros capítulos, porque de fato ele começa assim bem envolvente, sabe? Só que depois o ritmo foi caindo, até que eu não aguentava mais essa história. E grande parte dessa primeira história, então, a gente vai acompanhar o Ben, né? E ele é um personagem que eu curti bastante, a gente teve até um mini desenvolvimentozinho dele ali. Em contrapartida, a Bárbara, que é a outra mocinha ali, ela ficou meio em choque com o que ela viu, né, do zumbi matando o irmão dela, e ela ficou meio mosca morta, então ela só fica, tipo, parada olhando pro infinito e não faz nada. Então o livro, ele é um pouquinho silencioso, assim, sabe? O Ben, ele tá lá tapando a janela e batendo prego, não sei o que, e ele fica pensando, e ele conversa com ela, e ela não responde, então dá uma raiva, vontade de socar a fuça dela, responde, menina! Então ficou um pouquinho meio tédio, assim, nessa parte em que ele só fica colocando madeira e batendo prego. A sorte é que eu amo essa temática de sobrevivência, eu amo essa coisa de zumbi, eu amo essa questão de que, tipo, eles não sabem muito bem o que tá acontecendo ainda, tá começando agora, a mídia também tá meio doida, então eles têm pronunciamentos de hora em hora ali no rádio pra dizer o que o governo tá tomando de decisão, tá todo mundo meio perdido com essa epidemia. Eventualmente aparecem novos personagens ali que eu achei que eles entraram de uma forma meio abrupta, e também eles ficavam com umas discussões, sabe, toda hora brigando em vez de tentar resolver o problema, e eram umas brigas que demoravam páginas e páginas discutindo o mesmo argumento. Não, vamos se esconder aqui em cima, não, vamos se esconder no porão, ah não, mas lá em cima é melhor, não, mas no porão, não sei o que. Então ele fica nisso eternamente, sabe? Eu acho que ele perdeu muita oportunidade e desperdiçou ali o que ele tinha em mãos. Mas a segunda história, A Volta dos Mortos-Vivos, eu achei infinitamente melhor. Ali nessa segunda história meio que já acabou essa epidemia, eles conseguiram controlar, só que tá voltando, né? Obviamente, então eles veem que tá começando a acontecer coisas estranhas ali, que tem muito mais ação, tem muito mais plot twist, assim, acontecem umas coisas que eu no começo eu fiquei tipo, nossa, por que esses personagens estão assim? Aí depois ele dá a reviravolta e você entende, você fala, nossa, maravilhoso. Ele não é repetitivo que nem o primeiro, ele tem uma tensão maior, só que também no finalzinho ali, vai chegando mais pro final, eu não tava mais aguentando, eu queria que só acabasse essa história logo. Então as duas, ela tem essa coisa de se estender demais. O final dos dois foi aquela coisa feita pra chocar, que eu nem me surpreendo mais com esse estilo de livro aqui, eu já vou esperando essas coisas e... ai, tá. Enfim, eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro aqui. Daí em seguida, eu li o melhor livro do mês, que nem acabou setembro, mas eu acho que esse aqui já vai ser o melhor, que é O Pacifista, do John Boyne. Sim, eu peguei esse livro, apesar de que eu tinha falado no vídeo que eu talvez não ia pegar, mas gente, melhor decisão da minha vida. Vai contar a história de um rapaz chamado Tristan, e ele participou da guerra lá, né, na Segunda Guerra Mundial, e o amigo dele, o Will, morreu. É um amigo que tem muita importância pra ele, e daí ele vai visitar a irmã desse Will pra entregar as cartas que ele deixou lá, né, vai entregar de volta pra ela, e vai eventualmente contar a verdade sobre tudo que aconteceu. Então esse livro é basicamente a gente tentando descobrir qual é essa verdade do personagem. Eu também achei o começo um pouquinho devagar, mas tudo isso foi muito importante pra gente ter uma fundação ali pro personagem, pra gente entender que ele é uma pessoa solitária, que ele tá passando por muita coisa, que ele tem uma carga que você não sabe logo de começo, isso te deixa muito intrigado de descobrir qual é essa carga, sabe? E essa coisa, esse tom que ele passa de solidão, ele faz você ler a história com aquele carocinho na garganta. No começo
começo ele tá, né, ali conversando com a irmã, e a gente começa uma segunda parte do livro, onde a gente volta pro passado e acompanha de fato ali ele na guerra, ele no quartel e tudo mais. E daí ele conhece esse Will, e é um rapazinho que ele acaba se apaixonando. E esse Will, ele dá muito mole pro Tristan, então eles estão ali, ele fala tipo, ai, ele ficou me olhando por 5 segundos e depois ele deu um sorrisinho. Aí você já fica todo urinado por causa disso, sabe? Mas ao mesmo tempo o Will, ele é daquelas POC que dá bola pra você, sabe? Que dá mole e fica te alimentando as esperanças pra no final falar tipo, sério que você achou que tava tendo um clima? Pra mim tava tudo normal. Então é frustrante assim, no bom sentido de você sente essa dor do Tristan por ele ser um pouquinho enganado por esse Will, sabe? Eles vão ter os momentinhos dele, mas ao mesmo tempo é um negócio que vai e vem, assim. E sério, dá muita dosinha, dá vontade de colocar o Tristan no famigerado potinho. Aqui o John Boyne, ele coloca o dedinho mágico dele. Você tá na guerra, que é uma coisa horrível, mas ao mesmo tempo o John Boyne faz isso parecer mágico. E o Tristan, ele tem essa solidão e essa fragilidade, e isso faz ele se entregar muito rápido pras coisas, entregar emocionalmente. E eu me identifiquei muito com essas inseguranças dele, com a forma dele de pensar, né? É tudo feito da forma mais sutil possível, ele deixa as coisas meio que nas entrelinhas, você saca que é bem óbvio, mas ao mesmo tempo ele não fala com todas as palavras. Tudo que ele vai passar nesse livro é de forma sutil. E outra delicadeza que ele tem também é que óbvio que nessa época as pessoas eram super conservadoras em relação ao homossexualismo, e então ele trata isso realmente de uma forma bem delicadinha. Eu amei essa dinâmica das partes, então a gente tem a parte 2 que ele tá na guerra, daí a parte 3 ele volta a conversar com a irmã, então ele reflete sobre as coisas que ele acabou de contar pra você. Aí na parte 4 ele volta pra guerra, então ele vai alternando assim, é bem bacana. É um livro que você não pode tirar conclusões precipitadas. À medida que eu fui lendo, eu fui anotando algumas coisas no meu celular, né? Eu sempre faço anotações durante a leitura, e mais pra frente tudo foi caindo por terra, porque eu tirei conclusões precipitadas e no final não era aquilo. E é muito interessante o deterioramento psicológico dos personagens, como eles ficam cansados mentalmente, como alguns deles acabam ficando loucos ao longo desse período, e você se conecta tanto com o protagonista que a dor deles são as suas dores. É um livro que é tristíssimo, mas ao mesmo tempo é incrível. 5 estrelas, favoritado, e leiam isso aqui, pelo amor de Deus. Aí pra gente encerrar, olha só, eu consegui desencalhar O Poço da Ascensão, o segundo livro do Mistborn. Quem acompanhou a live viu a luta que foi o meu desespero pra terminar isso aqui logo, e o meu investimento também, né, porque eu fiquei basicamente 2 dias inteiros só lendo pra conseguir avançar nessa história, mas eu não me arrependo nem um pouquinho, porque ela foi muito, muito boa, foi uma ótima continuação, muito animado pra ler o terceiro livro, tipo, já. Eu não lembrava muita coisa do primeiro volume, então eu fui um pouquinho com medo, né, de ficar perdidão, mas ele tem uma introdução super bem feita, assim, ele te reapresenta o universo, ele te reapresenta a parte da magia ali, que é toda feita com metais, né, eles engolem metais, e esses metais dão poderes especiais pra eles ali, e também os personagens, eles vão aparecendo um de cada vez, um pouquinho de cada um ali, e você vai se reacostumando e relembrando como que era a personalidade de cada um, como que era, né, a voz de cada um ali. Em relação ao primeiro livro, pra eu não dar spoiler pra vocês, ficou uma bagunça ali depois dos eventos do primeiro, então a coisa política ali não tá muito bem definida, a população, né, os Skás, que é a parte baixa da pirâmide, eles estão meio perdidos, eles não sabem quem seguir, então tá tudo uma confusão. E daí, alguns reinos aproveitam disso pra vir tentar invadir a nossa cidade principal aqui e tomar o trono. Então, a gente tem uma batalha entre vários reis ali que estão querendo esse trono. E em cima disso, a gente tem uma profecia, uma coisa mística ali, que é em relação às brumas, né, o Poço da Ascensão, que a gente também vai descobrindo aos poucos ao longo dessa leitura. Esse segundo volume basicamente é uma grande antecipação pro que vai acontecer no terceiro, porque ele foi basicamente 90% tramas políticas, e bem de vez em quando ele tinha uma cena mais animadinha assim de batalha, mas essas batalhas também eu não achei grande coisa. A gente tem a Vin, né, que é a nossa protagonista aqui, e ela encontra um novo rival, que é o Zane, e esses dois, eles ficam numa batalha de taca moeda e puxa moeda, e joga o metal, e engole o metal, e não sei o que, e eu achei essas partes um pouquinho meio chato, mas é só de vez em quando mesmo, então é mais, a maioria desse livro é trama política, e é uma tensão que ela vai crescendo pra explodir no final, pra deixar você na mão, porque daí você tem que ler o terceiro livro. Mas eu gostei muito como ele expandiu essa coisa dos metais, ele apresentou novas variáveis ali, até novos metais que a gente não conhecia. Eu curti bastante o desenvolvimento do Elend, que ele é um nobre ali, que eu não posso explicar mais ou menos quem ele é, quem ele se torna, porque isso é um grande spoiler, mas ele é um personagem que vai trabalhar muito na confiança dele, e é uma coisa tão interna assim, que a gente acompanha, tão profundo, principalmente depois a gente conhece uma personagem que ela vem justamente pra dar um jeito nele, e ela começa a apontar os defeitos e apontar as qualidades e falar, age dessa forma, e você vê ele seguindo esses conselhos e como isso muda a vida dele. Então é uma coisa de crescimento de personagem, de coisas internas assim, que é super bem feito, é maravilhoso, eu fiquei de cara assim. Esse próprio Zane, eu comecei muito intrigado por ele, daí
gente vai descobrir um pouquinho sobre o passado também, mas eventualmente ali, do meio pro final, eu acabei achando ele meio embustinho, eu já não aguentava mais esse ser. A Vin também, que é uma personagem super fodona ali, super guerreira e tal, eventualmente ela começa com esse negócio de se questionar em relação ao par romântico dela. Ai, mas eu não mereço ele. Ai, mas não sei o que. Ai, socorro. Aí vinha alguém e falava, não, você merece, você é muito boa pra ele é muito bom pra você, vocês dois juntos são ótimos. Ela fala, nossa, a gente é ótimo mesmo. Aí passa 50 páginas, ela já tá lá chorando de novo. Ai, mas eu não mereço. Isso não combinou muito com ela, eu achei isso totalmente desnecessário na história, eu acho que só enrolou a trama um pouquinho mais. Mas o que te deixa tenso e o que é maravilhoso nesse segundo volume é você ver nessa troca de farpas entre os reis ali e os planos que cada um vai fazer. Vamos fazer uma aliança aqui, vamos fazer isso aqui ali. E daí você não sabe o que vai dar certo e o que vai dar errado. E você fica com o cu na mão. E o Brandon, gente, ele é muito, muito inteligente. Vocês não estão entendendo a inteligência desse cara nas coisas que ele... nas tramas que ele cria aqui. Porque sabe quando você pensa assim, tipo, eu nessa situação desse cara tomando essas decisões, eu ia ser uma embonha. Eu ia só tomar decisão merda. A gente tem uma batalha épica ali no final que, gente, foi tão bem escrito assim que eu consegui ouvir o barulho das espadas e os gritos aqui no meu ouvido assim enquanto eu tava lendo. E a conclusão é desesperadora. Vocês não estão entendendo o que é você fechar esse livro, dar um BR, se mijar todo e querer ler já o último volume. É uma das próximas leituras, marca o que eu estou falando. No próximo vídeo aqui de resumo eu vou ter o terceiro volume pra mostrar pra vocês, porque eu quero saber o que vai acontecer. Então essas foram as minhas leituras aí mais recentes, tem as leituras da maratona. Comenta aqui comigo qual foi o melhor livro que vocês leram aí nesse último mês ou nessas últimas semanas. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição pra vocês. E tá chegando agora, ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve. Seja muito bem-vindo. Lembrando vocês que a próxima maratona, então, o nosso segundo mês de maratona vai acontecer do dia 1 a dia 7 de outubro. Estejam preparados para mais uma live, para mais leitura intensa. Foi muito divertido e eu tô super animado para continuar esse projeto com vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui, tá bom, meus lindos maravilhosos? Mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!